A gente tem em São Paulo 2 praças para a primeira infância. A primeira infância é de 0 a 6, que é uma janela de oportunidade no desenvolvimento integral e integrado de todos nós humanos. E a gente tem 2 praças e elas são praças com pouca sombra, pouco verde, portanto, elas são espaços ao ar livre, mas não necessariamente na relação com o que a natureza tem para oferecer de melhor, né? Sei lá, árvores frutíferas para a gente poder conviver em espaços com árvore, com flor, com fruta. E aí elas estão as 2 na Zona Sul, mas não na Zona Sul periférica entre Parelheiros e o centro, né? Porque acho que aí falta muito verde. Quando você olha para o Grajaú, para Interlagos, para o Campo Limpo, para o Capão Redondo, o verde não está necessariamente ali. E aqui isso para mim é assustador quando você olha para onde estão as ilhas de calor. Qual é o desafio que a gente tem como cidade de conseguir levar a árvore para esses espaços? Eu não sei se vocês já foram para a cidade de Tiradentes. A cidade de Tiradentes foi no extremo leste de São Paulo. E a cidade de Tiradentes é uma parte da cidade que ela é marrom, porque ela não tem árvore. Foi construída com muita intensidade, que assim, não tem serviços públicos e não tem espaços verdes. E não tem nem calçada para você colocar a árvore. Se a gente quiser investir muito, a gente vai ter que se desdobrar como cidade para pensar que locais que a gente tem possibilidade de trazer o verde para bairros como os bairros que estão em cidade de Tiradentes. E aí aqui acho que tem uma perspectiva de pensar a cidade e do papel de construir um plano de bairro com quem mora em cada bairro, porque São Paulo é muito diversa, é muito complexa e não dá para a gente ter uma política que seja única para a cidade inteira quando você entende a necessidade de olhar para o território, mas de sim envolver a população de cada uma dessas subprefeituras para pensar como é que a gente traz o verde para cá, como é que a gente melhora a nossa qualidade de vida. Eu estava em Itaim Paulista outro dia e a gente estava falando sobre o acesso a telas das crianças, que está fazendo muito mal para todas nós. Está prejudicando muito as próximas gerações. E uma das coisas possíveis de ajudar a tirar as crianças da tela é dar acesso à natureza, praça, parque. Como é que a gente põe as crianças para brincar com outras coisas que são mais interessantes, se aprende muito mais, mas não tem praça, né? As mães do Itaim falavam assim, mas aqui não tem. E elas falaram, não, eu concordo, e a gente tem um super esforço de não deixar os meus filhos na tela, mas agora era férias, né? Era julho. O que eu faço com eles? Eles ficam dentro de casa. E a casa não é uma casa com grandes jardins e quintais, né? É uma casa pequena e não tem praça perto para levar as crianças. Elas foram fazendo um exercício entre elas, era uma roda de mulheres, pensando, talvez aquele terreno ali pudesse virar uma praça, como é que a gente faz para pedir para que aquilo vire uma praça e construir efetivamente um espaço de lazer para que a gente possa, durante o final de semana, durante as férias, ter relação com o verde. Para mim, tem sido muito interessante escutar como as pessoas estão se dando conta de que isso está fazendo mais falta do que a gente imaginava há um tempo atrás, sabe? Não é só por eventos como os que aconteceram no Rio Grande do Sul, mas é porque, de fato, a gente pode querer falar que a gente não é natureza, mas somos da natureza, né? A gente faz parte, assim, a gente compõe um sistema com todo mundo, com as árvores, com os pássaros, com os rios. E acho que São Paulo, durante muito tempo, a gente foi falando da selva de pedra, mas chegamos num limite que as pessoas estão sentindo falta de ter relação com a natureza.